Igreja em movimento. A palavra é o Divino Encarnado. Homilia dominical, terceiro domingo do tempo da Páscoa. Ele ressuscitou de fato e se tornou nosso companheiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: Ele ressuscitou de fato e se tornou nosso companheiro. Amados irmãos e irmãs, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele ressuscitou de fato e se tornou nosso companheiro. O Evangelho de hoje é dos que, quanto mais vezes lemos, tanto mais coisas descobrimos nele. Sua finalidade principal é documentar, mais uma vez, a ressurreição de Jesus de Nazaré e mostrá-lo vivo, não como um fantasma, mas como uma pessoa inteira e verdadeira, embora em uma situação diferente e misteriosa. Como a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã, o episódio dos discípulos de Emaús é também o retrato da comunidade feita de discípulos de boa vontade, mas nem sempre inteiramente identificados com o mistério de Jesus Cristo. Apesar dos discípulos lerem as Escrituras, apesar de seus conhecimentos sobre a vida de Cristo, vivem sem esperança e preferem andar pela vida como simpatizantes, de longe, não como participantes plenos da missão e destino de Jesus. Há ainda outras lições. Lucas alarga o ciclo dos privilegiados que viram Jesus ressuscitado. Provavelmente, Cleofas e o seu companheiro de viagem não eram judeus, e com isso, Lucas quis acentuar o fato de Jesus ter vindo para todos, não apenas para o pequeno grupo que Pedro chama de testemunhas predestinadas por Deus. Jesus não viera apenas para os hebreus, como muitos pensavam. Lucas, no seu Evangelho, procura sempre mostrar a universalidade da redenção no sentido de classe social e no sentido de nações. E há o estado de perplexidade dos dois discípulos. Eles se fazem perguntas sérias para as quais sozinhos não encontram respostas. Exatamente como tantas vezes acontece com os cristãos. E há a pedagogia de Jesus, que parte da dúvida sincera dos dois e ajuda-os a descobrir a grande verdade. O Senhor ressuscitou de fato, mostrando grande respeito pelos dois e por suas dúvidas. Quando a morte é fonte de vida. Os dois discípulos tinham escutado das mulheres que Jesus ressuscitara, mas não foram ao túmulo vazio. Preferiram voltar para seu trabalho. A ideia que faziam de Jesus de Nazaré era insuficiente e incompleta. Tinham-no por profeta e esperavam que ele levantasse o povo contra os romanos invasores e fosse o libertador de Israel. Compreende-se, então, facilmente a decepção. Um general morto jamais fará guerra, nem contará vitórias. Eles não souberam ler os sinais, nem o que os profetas predisseram, nem o sentido dos milagres de Jesus. Não haviam alcançado a dimensão divina de Jesus de Nazaré. Apenas haviam percebido a sua grandeza humana,
a sua capacidade de liderança, o seu senso de justiça, o seu poder profético em ação e palavras. Se Jesus tinha todas essas qualidades, tinha uma outra que eles não alcançavam. Tinha o poder divino, tinha o poder de dar a vida e retomá-la quando quisesse. Era homem, filho de carne humana, mas era o Filho de Deus. Não basta simpatizar com a causa de Jesus. É preciso nunca perdermos de vista a dimensão divina de Jesus para não ficarmos decepcionados diante do seu túmulo vazio e não vermos que está vazio porque ele ressuscitou. A força guerreira e política termina na morte. A força divina e redentora transforma a própria morte em fonte de vida. Mais do que dar de comer, mais do que dar esmolas. Hoje, Jesus foi verdadeiramente companheiro dos discípulos de Emaús. Companheiro é aquele que parte e come o pão com o outro. Não houvesse, porém, antes a longa caminhada a pé e a conversa amiga, Jesus não teria tido a oportunidade de ser companheiro. Era o que lhe interessava. Toca o coração da pessoa, o comportamento de Jesus. Caminha com eles na estrada, adapta-se ao seu itinerário, assume a condição deles, primeiro reparte com eles o pão da simpatia, da compreensão, da amizade, do sofrimento e da decepção, e só depois reparte o pão com eles. Um pão de mesa que logo se torna o pão que lhes revela a divindade. Dificilmente encontraremos e reconheceremos Cristo na Eucaristia se não tivermos tempo para os que vivem ao nosso lado e se não repartirmos com eles as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias, para usar uma expressão do Concílio Vaticano II. Um exemplo maravilhoso e prático para nós. Só podemos ser companheiros quando assumimos a condição do outro, quando sabemos perder tempo com o outro, quando decidimos caminhar lado a lado no caminho do outro. Ser companheiro, repartir o pão na mesma mesa, é mais do que dar de comer, é mais do que dar esmola. No gesto de Jesus hoje, há uma extraordinária lição de comportamento cristão. Vivemos em uma época em que ninguém tem tempo para os outros. Por isso mesmo, temos tão pouco companheirismo. Talvez por isso, nossa esmola, nossa caridade e até nossas reivindicações de justiça e igualdade sociais revelam tão pouca presença de Deus na sociedade. A mesa da palavra e a mesa do pão. Jesus explica aos discípulos de Emaús as Escrituras e reparte o pão com eles. Hoje, Jesus ressuscitado continua a caminhar conosco, e é exatamente esses dois momentos que o sentimos mais perto. Quando repartimos o pão da palavra e quando repartimos o pão da Eucaristia, com os mesmos sentimentos com que Jesus os repartiu com os discípulos de Emaús. São dois grandes momentos da missa. A liturgia fala em mesa da palavra e mesa do pão. A mesa da palavra é tempo de escuta das leituras, da oração dos salmos, da pregação sobre o Evangelho, da profissão de fé, o credo, e das preces pela comunidade. A mesa do pão é o ofertório, a consagração e a comunhão.
Santo Agostinho nos lembra que essas duas mesas têm a mesma importância. E o missal nos recorda que as duas estão de tal modo unidas entre si que formam um único ato litúrgico. Por isso, a Igreja insiste na participação dos fiéis desde o início até o fim. A Constituição, Sacrosanto Concílio do Vaticano II, diz expressamente: as duas partes que consta a missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão tão estreitamente unidas que tornam um único ato de culto. Por isso, o concílio exorta veementemente aos pastores que na catequese instruam os fiéis diligentemente acerca da participação da missa por inteiro. Percebemos, portanto, que esses dois momentos ocorrem também na vida prática. Quando refletimos os trechos da Escritura, participando de círculos bíblicos, quando compartilhamos o que lemos e refletimos, ou quando, com nossas palavras e atitude, pedimos justiça e perdão, repetimos o gesto de Jesus hoje no caminho de Emaús. E quando repartimos o que temos e o que somos com nossos irmãos, estamos sentados à mesa eucarística do pão fraterno. Estamos vivendo a Eucaristia da vida. Na verdade, a vida cristã é uma grande partilha. Repartimos o Cristo Eucarístico em seu corpo e sangue, repartimos a palavra de Deus, tão sagrada quanto o corpo do Senhor. Compartilhamos nossa adoração a Deus e nossos pedidos pela comunidade. Somos uma só família, todos filhos do mesmo Pai do céu. Irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo convida-nos a descobrir o Cristo vivo que acompanha os homens pelos caminhos do mundo. Que com a palavra de Deus anima os corações magoados e consola os que estão angustiados. Quando a comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão, apela ainda para que os discípulos sejam as testemunhas da ressurreição diante dos homens. Assim como os discípulos de Emaús, somos convidados a reconhecer Jesus na palavra e no pão partido, a sair para anunciar que Ele vive, levando ao mundo a alegria da ressurreição. Movido pela alegria pascal, mantenhamos em nós essa certeza. Ele ressuscitou de fato e se tornou nosso companheiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa, com firme devoção e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, iluminados pela presença de Cristo ressuscitado, que caminha conosco, renovando essa esperança, peçamos com fé: ficai conosco, Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, por nossos bispos e por toda a Igreja, para que sejam testemunhas da fé e da esperança, colocando em prática a caridade fraterna, peçamos com fé: ficai conosco, Senhor. Por todos os que exercem cargos públicos, principalmente os governantes, para que sejam capazes de atender às necessidades dos mais carentes e promovam sempre o bem comum, peçamos com fé: ficai conosco, Senhor. Por todos aqueles
que se encontram cansados, desanimados e sem esperança, para que sejam confortados pela fé e animados pela esperança em Deus que não decepciona, peçamos com fé, ficai conosco, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, para que por meio da Eucaristia Dominical possamos aquecer nossos corações e reanimar nossa esperança para reconhecermos o Senhor nas Escrituras e no partir do pão, peçamos com fé, ficai conosco, Senhor. Pelos nossos bispos reunidos em Assembleia Geral, para que eles possam, à luz do Santo Espírito, encontrarem caminho para caminharem conosco, como fizeram o ressuscitado com os discípulos de Emaús, peçamos com fé, ficai conosco, Senhor. Senhor Jesus, fazei que também nós vos reconheçamos sempre em nossa vida e que sejamos atendidos em nossas necessidades, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-nos na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do quarto domingo do tempo da Páscoa, no qual ouviremos Jesus dizer insistentemente: eu sou a porta. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.